Imaginem assim, tentar segurar a correnteza violenta de um rio usando apenas as mãos. É exaustivo, a pressão só aumenta e, bom, invariavelmente uma hora a água vai romper aquela barreira e destruir tudo pela frente. É, com certeza, não tem como conter. Pois é. Para Santo Agostinho, tentar ser uma pessoa boa apenas seguindo regras externas, sabe, sem uma verdadeira transformação interior, é exatamente como lutar contra esse rio. É uma batalha perdida. E é com essa imagem poderosa que damos as calorosas boas-vindas a cada pessoa que nos escuta no episódio de hoje. Sintam-se todos muito acolhidos. Exato. Sintam-se em casa para mais este episódio da nossa aclamada série Patrística. É uma alegria imensa estar aqui novamente. A nossa caminhada por essas obras clássicas tem sido muito, assim, reveladora. E a conversa de hoje promete tocar em questões que, no fundo, todo ser humano já se perguntou sobre si mesmo. Com toda a certeza. E apenas para refrescar a memória de quem tem acompanhado a nossa jornada, nós já exploramos obras que são verdadeiros monumentos do pensamento cristão. Ah, monumentos mesmo. Passamos por A Trindade, mergulhamos em O Livre-Arbítrio, refletimos com os comentários aos Salmos, nos emocionamos com as confissões e, claro, contemplamos os solilóquios e a vida feliz. Uma bagagem e tanto até aqui. Sem dúvida. E hoje o nosso mergulho será em mais uma obra magistral de Santo Agostinho. Nós vamos dedicar essa nossa conversa inteiramente ao volume 12, que tem um foco muito claro, profundo e, eu ouso dizer, libertador, que é o tema da graça. O objetivo que temos pela frente hoje é extrair as pepitas de sabedoria de 3 textos fundamentais que compõem este volume específico. Vamos passar por o espírito e a letra, depois avançar para a natureza e a graça e finalizar com a graça de Cristo e o pecado original. São textos que desvendam a própria mecânica do coração humano. Certo, vamos desvendar isso. E para começar a entender o que é essa tal de graça, a gente precisa olhar para o que Agostinho considerava o seu oposto prático na vida diária, né? Ou seja, a mera obediência à regra, à letra da lei. Exato. E para compreender esse embate, a gente precisa se situar um pouco no tempo. O primeiro texto, o espírito e a letra, foi escrito ali por volta do ano 412 depois de Cristo. Olha só. É. Agostinho estava respondendo a um tribuno chamado Marcelino, que estava assim bem confuso. Ele queria saber se é possível o ser humano viver sem pecar. Agostinho, então, recorre às cartas de São Paulo para desenhar a diferença entre a letra e o espírito. Olha que coisa interessante, se a gente fizer uma matemática rápida aqui. O ano é 412. Isso quer dizer que essa obra foi escrita cerca de 379 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É muito, muito perto da origem de tudo, né? Pertíssimo. Para quem nos escuta e se interessa pela história, é absolutamente fascinante poder identificar traços tão detalhados, tão bem estruturados da doutrina católica e de suas práticas já naquela época. A riqueza teológica não foi algo inventado milênios depois. Ela já estava ali, sabe, muito viva. Sem dúvida. É a formação do alicerce. E nesse alicerce, Agostinho se debruça sobre aquela passagem bíblica famosa que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Famosíssima. Pois é. E o que ele quer dizer com isso? Ele explica que a letra seria a lei, os mandamentos. Por exemplo, a regra que diz não cobiçarás. A regra é boa. Claro que é. Mas sozinha, ela funciona apenas como um diagnóstico. Ela é um termômetro que diz que o paciente está com febre, mas não é o remédio que cura a infecção. Sem o Espírito Santo, a lei apenas aponta o pecado, condena a ação, mas não dá ao ser humano a capacidade interior para evitar o mal. E é exatamente aí que entra a metáfora do dique que a gente mencionou logo no início. Lendo as fontes, essa imagem clareou tudo. Agostinho explica que o desejo humano desordenado, que a teologia chama de concupiscência, que seria como uma força da gravidade nos puxando para o egoísmo, é como a água de um rio. Exatamente. A lei, sem a graça, é como um dique que tenta represar essa água na marra. O que acontece? A repressão não muda a natureza da água. A pressão só aumenta. E, quando o dique rompe, o estrago é pior. Cumprir a lei apenas por medo do castigo divino, por medo do dique romper,
não torna ninguém uma pessoa verdadeiramente justa por dentro. A pessoa não rouba por medo da prisão, mas no fundo a vontade estava lá. Perfeito. O coração queria roubar. O que é fascinante aqui é exatamente essa diferença crucial entre a justificação exterior e a interior. Agostinho demonstra que a verdadeira piedade nos faz entender que a graça não é um manual externo de faça isso e não faça aquilo. A graça é o próprio Espírito Santo infundindo o amor no coração humano. É algo totalmente alinhado com a doutrina católica sobre a justificação interior. Então, fazendo uma analogia para ver se entendi bem a mecânica da coisa, é a diferença entre um juiz que simplesmente assina um papel declarando um criminoso inocente e um médico que opera o cérebro desse criminoso e tira dele a vontade de cometer crimes. Perfeita analogia. É exatamente essa essência. Deus não apenas declara alguém justo de forma jurídica, ele torna a pessoa justa por dentro. A graça age mudando os afetos. Ela faz com que a pessoa passe a sentir prazer em fazer o bem. A lei deixa de ser um fardo pesado e passa a ser o fluxo natural daquela água, porque a água foi purificada. Nossa, isso muda a perspectiva de tudo. Muda completamente. Mas a gente para pensar se essa graça transformadora, essa cura interna, é tão libertadora e necessária, por que surgiram pessoas naquela mesma época argumentando que o ser humano poderia ser perfeito apenas usando a própria força de vontade? É uma excelente pergunta. E é o que nos leva ao segundo texto do volume, A Natureza e a Graça. Qual era a crise lógica aqui? A crise tem nome e se chamava Pelágio, um monge muito influente na época. E é muito importante a gente entender o lado de Pelágio para não acharmos que ele era apenas um vilão querendo destruir a fé. Ele tinha uma preocupação moral muito legítima. Ah, entendi. Ele tinha um ponto de partida válido. Sim, ele olhava para as pessoas ao seu redor dando desculpas para os próprios pecados. As pessoas diziam, a carne é fraca, a natureza humana é falha, eu não consigo evitar. Pelágio ouvia isso e ficava indignado. Eu imagino. Ele pensava, se nós começarmos a colocar a culpa em uma doença espiritual, ninguém mais vai se esforçar para ser bom. Vamos perder a responsabilidade moral. Olha, eu confesso que isso faz muito sentido. Se a gente terceiriza a culpa para nossa fraqueza natural, a gente lava as mães, não é? Pelágio parecia querer resgatar a autorresponsabilidade das pessoas. Exatamente. Para defender essa responsabilidade, Pelágio argumentava que a natureza humana, junto com o dom do livre-arbítrio, era perfeitamente suficiente para se viver uma vida sem pecado. Bastava esforço. Para ele, a graça era apenas Deus nos dando a inteligência e o exemplo de Jesus Cristo para imitarmos. Então era só um auxílio externo. Isso, o fazer, o mérito, dependia 100% da vontade humana. Aqui eu preciso fazer o papel de quem está nos escutando e levantar uma dúvida sincera. Se Deus é o criador de tudo, e Deus é perfeito, não seria lógico pensar que Ele criou a natureza humana perfeita? Por que Pelágio estaria errado em dizer que a nossa natureza se basta? Se a obra é de um criador bom, por que ela precisaria desse remendo contínuo que é a graça? E foi exatamente nesse ponto lógico que o debate pegou fogo. Agostinho precisava responder a isso sem dizer que Deus criou algo ruim. Claro, senão ele entraria em contradição com a própria fé. Exato. E a resposta de Agostinho rebate essa ideia de forma brilhante, consolidando o dogma católico. Ele concorda plenamente com Pelágio num ponto. A natureza, tal como foi criada por Deus lá no princípio, é intrinsecamente boa. Deus não faz nada defeituoso. No entanto, Agostinho explica que essa natureza original sofreu um acidente grave. Ela sofreu uma queda, ela foi adoecida e ferida pelo pecado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é nesse momento que Agostinho introduz nos textos a figura do médico divino. Ele deixa claro que a graça não vem para destruir ou substituir a natureza humana. De forma alguma. A graça não é um trator que passa por cima de quem somos. Exato. Ela atua como um remédio para uma alma que está doente. A essência continua sendo boa, mas o estado atual é de enfermidade. Jesus não veio dar uma aula de moralidade para pessoas saudáveis que só precisavam de um empurrãozinho.
Ele veio trazer a cura em uma UTI espiritual. Uma UTI espiritual, gostei do termo. É bem isso. E o que eu acho mais genial é que Agostinho diz que essa graça não anula o nosso livre-arbítrio. É como se o nosso livre-arbítrio fosse uma bússola que quebrou e está apontando para o lado errado. A graça é o mecânico que conserta a bússola para que ela volte a ter a liberdade de apontar para o norte verdadeiro. Essa imagem da bússola ilustra perfeitamente. Pelágio dividia a ação humana em 3 partes, sabe? O poder, o querer e o agir. Ele dizia que Deus nos dava o poder, que é a nossa natureza, mas o querer e o agir eram puramente nossos. Agostinho vai às Escrituras para mostrar que isso é uma ilusão de autossuficiência. A vontade também precisa de conserto. Sim. Sem a cura trazida pela graça, a nossa vontade continua livre para escolher, mas ela está tão viciada, tão inclinada para baixo, que invariavelmente escolherá o egoísmo. A verdadeira liberdade não é a neutralidade de escolher entre o bem e o mal. A verdadeira liberdade é estar tão curado que se escolhe o bem espontaneamente. Mas espera aí, a gente precisa dar um passo atrás. Nós estamos falando há um bom tempo que a natureza está adoecida, que a bússola quebrou, que contraímos um vírus. Mas de onde surgiu essa doença na humanidade? A gente não nasce como uma folha em branco, totalmente puros? Essa é a grande questão. E esse questionamento nos empurra com tudo para o terceiro texto deste volume, A Graça de Cristo e o Pecado Original. Escrito um pouco depois, né? Isso, por volta do ano 418. E esse texto ataca o problema direto na raiz, literalmente. Porque a questão de como a humanidade adoeceu era o coração do debate final. E o que Pelágio dizia sobre isso? Pelágio e seu principal discípulo, um homem chamado Celestio, negavam veementemente a transmissão do pecado de Adão para gerações futuras. Para eles, o pecado no Éden prejudicou apenas o próprio Adão. Foi um mau exemplo histórico e nada mais. Eles defendiam que todos os seres humanos nascem hoje exatamente no mesmo estado de pureza que Adão tinha. Entendi. Então, para eles não havia herança, apenas imitação. Nós pecaríamos apenas porque imitamos o mau exemplo da sociedade. Isso. Mas Agostinho vai na contramão disso para defender o dogma do pecado original. Ele argumenta que aquele primeiro pecado corrompeu a própria raiz da árvore humana. Ele usa uma expressão bem forte, que é massa de perdição. Massa de perdição, nossa! Não no sentido de que somos lixo descartável, mas no sentido de que a humanidade é uma coisa só, uma massa solidária. Se a raiz da árvore absorveu veneno, todos os frutos que nascerem dessa árvore já nascerão comprometidos. O pecado original não é um ato que nós cometemos pessoalmente, mas é uma condição de privação da graça com a qual nós nascemos. É uma herança espiritual, né? E lendo as fontes, o que me deixou de queixo caído foi a forma prática, do dia a dia, da igreja primitiva que Agostinho usa para provar que essa herança real existe. Ele aponta para o batismo das crianças. Esse argumento é brilhante. É incrível. A gente pensa, batizar bebê é só uma tradição bonita. Mas para Agostinho era a prova teológica definitiva. Ele pergunta aos pelagianos se os bebês recém-nascidos são essas folhas em branco perfeitamente puras, se não têm inclinação para o mal e nunca cometeram pecado pessoal, então por que a igreja os batiza? É um argumento demolidor mesmo. O sacramento do batismo não era, e não é na teologia católica, apenas uma festa de apresentação do bebê à comunidade. É um momento real onde a regeneração acontece, onde ocorre a purificação. Se não houvesse absolutamente nada a ser lavado na alma daquela criança, o batismo de recém-nascido seria um teatro, uma encenação vazia. O que a tradição cristã jamais aceitaria. Exato. Além disso, Agostinho levanta um ponto sobre Cristo. Jesus é o Salvador do mundo inteiro. Se bebês nascem perfeitos e não precisam ser salvos de nada, então Cristo não é o Salvador deles. E afirmar que existem seres humanos que não precisam de Jesus para serem salvos era, para Agostinho, quebrar o pilar central do cristianismo. Faz todo sentido dentro da coerência da fé. O bebê precisa da graça, não porque fez algo ruim, mas porque herdou a natureza adoecida daquela raiz original. Mas, ouvindo tudo isso, eu preciso expressar uma dúvida genuína, talvez até provocativa. Fique à vontade, vamos lá.
Digamos que a gente entenda que o batismo salva e limpa essa mancha. Mas e quanto àquelas pessoas que viveram muito antes de Cristo nascer? Ah, os justos do Antigo Testamento. Exatamente. Figuras gigantes como Jó, Abraão, Moisés. Não é profundamente injusto que eles tenham nascido com essa doença herdada de Adão, mas não tenham tido a chance de conhecer Jesus na carne para receberem o remédio? Eles estavam simplesmente perdidos por um erro de fuso horário na história? É uma objeção clássica. E se conectarmos isso ao panorama geral que Agostinho desenha, a resposta dele revela uma magnitude incrível da redenção divina. Ele demonstra que a graça não está presa ao calendário humano. Ele afirma categoricamente que esses justos não foram salvos pelas próprias forças, nem porque seguiram a lei com perfeição. Então, como a conta fecha para eles? Eles foram salvos exatamente pela mesma graça que salva a humanidade hoje. A diferença é apenas a perspectiva no tempo. Nós olhamos para trás, para o sacrifício de Cristo que já aconteceu, e Jó e Abraão olhavam para frente. Eles olhavam para a promessa. Isso. Eles foram justificados pela graça da futura encarnação de Cristo. A fé profunda e a confiança que eles tinham na vinda do Redentor era o que abria o coração deles para que o Espírito Santo operasse a cura. Uau! Então é como se a eficácia da cruz ecoasse não só para o futuro, mas retroativamente para o passado também. Exato. Jesus é o único mediador. Não existe uma porta dos fundos para a salvação que não passe por ele. O próprio Jesus diz no Evangelho que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Eles enxergavam a promessa com os olhos da fé. E isso desmonta de vez a teoria de Pelágio de que antes de Cristo a natureza e a lei bastavam para salvar alguém. Nossa, é de uma profundidade imensa. Sim, para Agostinho, a graça sempre foi a única via, seja ela acreditada como uma promessa no passado ou celebrada como um fato no presente. Então, o que tudo isso significa? Depois de navegarmos por um mar de conceitos tão densos, saindo do dique que tenta represar a nossa natureza, entendendo que somos pacientes precisando do médico divino, compreendendo a raiz do pecado original e chegando nessa salvação retroativa, qual é a grande lição que fica dessa imersão nas obras de Santo Agostinho? O grande resumo de tudo isso é que a justiça, a bondade e a santidade não são troféus que conquistamos para depois batermos no peito cheios de orgulho, sabe? Não é sobre dizer, olhem como eu sou forte. Para Agostinho, o bem que fazemos é, antes de mais nada, um dom de puro amor. É uma dádiva, né? Uma dádiva que deve ser pedida a Deus com humildade todos os dias. A verdadeira liberdade não é o poder isolado de escolher entre o certo e o errado. A verdadeira liberdade é ser tão preenchido pelo amor de Deus que praticar o bem se torna a nossa maior alegria, a nossa inclinação natural. Reconhecer que somos fracos e precisamos de ajuda não é humilhante. Pelo contrário, é o pré-requisito para receber o abraço acolhedor da graça. É uma mudança de paradigma mental e espiritual gigantesca, tira de nós o peso da arrogância e nos coloca no lugar da gratidão. Sobre a graça ser essa cura interior, esse receber de Deus, o desejo de fazer o bem livremente. Se isso é verdade, como isso muda a forma como nós olhamos para as pessoas ao nosso redor? Pensem naqueles conhecidos ou até pessoas no trânsito desconhecidos que estão lutando visivelmente contra os próprios defeitos, tropeçando nos próprios vícios. As lutas diárias de todo mundo. Pois é. Será que, com a visão de Agostinho, não deveríamos olhar para eles muito menos como juízes severos que exigem o cumprimento da letra e muito mais como companheiros de quarto no mesmo hospital? Afinal, no fim das contas, somos todos pacientes necessitados do mesmo médico divino. E reflexão belíssima e necessária. É um chamado para trocar o julgamento implacável pela empatia e pela caridade verdadeira. Fica aí esse pensamento poderoso para ecoar e trabalhar no coração de cada um que acompanhou a nossa conversa de hoje. É sempre um privilégio compartilhar esses momentos de descoberta com quem está do outro lado. Nós agradecemos de forma muito calorosa a todo mundo que dedicou esse tempo para mergulhar nessa história conosco. Foi um prazer enorme, como sempre. E a dica de ouro, se essa reflexão despertou algo aí dentro, não deixem de buscar a leitura completa do volume 12 de Santo Agostinho, A Graça. Vale muito a pena ir direto à fonte original que exploramos aqui hoje.
Faço minhas as suas palavras. A leitura direta de Agostinho traz nuances e um sabor que a gente apenas tenta traduzir aqui. É uma leitura realmente transformadora. E, por favor, continuem com a gente nessa jornada. Fica aqui o convite super especial para estarem presentes no próximo episódio da nossa série Patrística. Ainda temos muitos tesouros para desenterrar dessa história magnífica do pensamento cristão. Um abraço afetuoso a todos e até o nosso próximo encontro.